Olá pessoal, bem-vindos ao canal ProgVire, videoaulas de programação. Eu sou Ulisses Alves. Nesse vídeo nós vamos ver uma introdução sobre structs, que são estruturas, em C#. Nós estamos no guia de programação C# da Microsoft. É uma série que nós estamos seguindo aí. O último assunto que a gente viu foi de conceitos de classes. E agora a gente vai começar a ver conceitos sobre estruturas, structs, em C#. Por ser mais conceitual, tem menos código e mais definição de conceitos. O objetivo é tornar você mais habilitado a compreender discussões de C# devido a ter muitos conceitos abordados ao mesmo tempo ali em um programa. Então a gente está vendo aí diversos conceitos da linguagem para que fique mais claro e depois a gente começa a aplicar esses conceitos aí no desenvolvimento de aplicações mesmo, com C# mais voltado para a prática, mas para ter prática é importante os conceitos. Então por isso que a gente está vendo conceitos aqui nesses vídeos no momento na série. Então a gente está aqui na página 270 do guia de programação C#, versão em inglês, tem versão em português também. Os links estão disponíveis aí na descrição do vídeo. A gente vai ter uma primeira parte aqui nessa aula. A gente vai pular essa parte aqui que eu risquei, que é coisas que a gente já viu em aulas anteriores. E depois a gente conclui em uma próxima aula. Então vamos lá. Uma struct é um tipo de valor. A gente já viu o que é tipo de valor em outros vídeos aí no canal. Então, eu assumo que você já tem entendimento do que é um tipo de valor e tipo de referência. Pelo menos de acordo com o que a gente viu de conceito aqui até o momento na série. Quando uma struct é criada, a variável para a qual a struct é atribuída guarda o valor real da struct. É diferente de classe que a gente viu nas últimas aulas aí. Classes, quando a gente cria uma variável do tipo de uma classe, ela não guarda o dado, a informação da classe ela própria. Na verdade, ela guarda uma referência para o objeto na memória. Já a struct não, ela guarda o próprio objeto mesmo, vamos dizer assim, a própria struct, a própria instância. Classes não guardam a instância, guardam uma referência para a instância. Já a struct armazena a própria instância. Quando a struct é atribuída a uma nova variável, ela é copiada. Então, em vez de se copiar a referência e manter uma mesma instância para as duas referências, que é o que acontece com objetos, classes, no caso de structs, não. Na verdade, se você atribuir uma struct que já existe uma instância para uma nova variável, você vai ter duas instâncias agora, cada uma apontando para uma instância diferente, e só que os dados delas são iguais nesse momento. São duas cópias separadas dos mesmos dados, só que se você mudar a informação de uma das cópias, isso não afeta a outra cópia, porque você não está lidando mais com referências. Quando são classes, a gente viu um exemplo aí em alguma aula anterior, se você tiver duas variáveis apontando para um objeto, definido com classe, se você alterar esse objeto por meio de uma das referências, quando você acessa esse objeto por meio da outra referência, você vai ver que modificou. Você tem a impressão que modificou as duas cópias, porque na verdade é um objeto só. Já no caso da instância, não, da struct. No caso da struct, você tem duas cópias. Então, quando você altera uma cópia, você não altera a outra. São duas cópias independentes de dados da memória. Variáveis de tipo de valor, que é o caso de struct, diretamente contém seus valores, o que significa que a memória é alocada ali naquele exato momento, em qualquer contexto que a variável é declarada. Não há alocação de heap separada ou coleção de lixo, esse overhead, para variáveis de tipo de valor. Então, na hora que você declara uma variável aí de struct,
ela já armazena, né? O compilador já armazena ali, já diz que vai precisar daquele tanto de memória para essa variável, naquele momento ali, dentro daquele contexto. Assim que essa variável de struct sai do contexto, ela já libera a memória para o restante do programa. Não precisa do garbage collector. O garbage collector não lida com structs, com tipos de valor. Ele lida apenas com tipos de referência, que são classes, no caso, e outros tipos de dados. Há duas categorias de tipo de valor, que são as structs e enum. A gente também já viu isso em aulas anteriores iniciais aí da série, então vamos seguir. Depois a gente vai estudar mais a fundo o enum. No momento a gente está estudando a fundo o structs. Os tipos primitivos numéricos são structs. Int, double, decimal, etc. E eles têm properties e métodos que você pode acessar. Então, por exemplo, aqui, vou copiar esse código, colar ele aqui no Visual Studio. Aqui tem um método estático no tipo byte. Byte é uma struct, a gente está vendo aqui no tooltip, né? Quando se coloca o mouse aqui, poderia ser byte minúsculo também. É um struct. E aqui tem uma variável estática, né, um campo estático, maxValue, que define o valor máximo de um byte. Se a gente der F12 aqui, a gente vem para a definição desse campo, que é um const byte maxValue igual a 255, está definido dentro da struct byte. Beleza? Então, structs elas podem ter campos semelhantes a classes. Campos, métodos. Mas você declara e atribui valores para eles, para esses tipos primitivos aí, como se eles fossem tipos não agregados simples. Então, vamos copiar mais esse código aqui. E aqui a gente declarou um num igual a esse valor aí. Um byte, né? Aí aqui tem um int com i igual a 5. E aqui um caractere a gente atribui para z. É diferente de, por exemplo, você declarar uma classe. Vamos criar uma classe aqui. Pessoa. No caso aqui de uma classe, quando a gente declara uma classe, a gente tem que dizer pessoa, alguém, igual a new pessoa, por exemplo. Claro que com structs dá para fazer isso também, mas aqui ele está dizendo que, na verdade, structs não podem ter parâmetros sem argumento. Depois a gente vai ver isso na próxima aula. Mas o que ele está dizendo aqui é que essas structs, você consegue atribuir valores direto para elas, como se eles fossem valores simples agregados, né? Sendo que, na verdade, eles têm todas essas definições aqui. Aqui não é bem o código-fonte, né, do byte, da definição do byte, mas é um metadados aí que a gente consegue entender melhor como que esses códigos funcionam, pelo menos a interface deles, né? Ou seja, os parâmetros que eles têm, os tipos que eles definem, membros, essas coisas. Então, para essa aula foi só uma introdução mesmo, essa visão geral aí sobre structs. Na próxima aula a gente continua vendo mais informações sobre structs, informações conceituais sobre esse tipo de dado da linguagem C#. Obrigado por assistir esse vídeo. Peço que dê um like para nos ajudar. Curta o vídeo, né? Se inscreva no canal para continuar assistindo a série do Guia de Programação C# com a gente. Deixe seu comentário se tiver dúvidas. Ou se quiser comentar e falar algo aí conosco. Conversar sobre o assunto de programação em C#. Compartilhe também o vídeo com seus amigos. E é isso, obrigado. Abraços, até o próximo vídeo.